Olá, bem-vindos alunos do ensino médio a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e a nossa aula de hoje é sobre a lei dos cossenos. Já ouviu falar disso? Não? Então vamos ver hoje, isso mesmo. Separe, por favor, lápis, borracha, caneta e folhas para anotação para poder acompanhar a nossa aula. Conto com a presença hoje da professora Inês para me ajudar durante a aula. Bem-vinda, professora Inês, tudo bem? Oi, professora Roberta, tudo bem? Sejam bem-vindos, alunos, pais e professores que nos acompanham nas aulas do ensino médio. Não se esqueça que essa aula é um pouquinho diferente, ela é gravada. Então, a qualquer momento da aula, se você não entendeu alguma coisa e quer rever, pare o vídeo, volte, veja o que você precisa e depois dá um play para continuar, certo? Vamos então começar, professora Roberta? Vamos sim. Então, a lei dos cossenos, como a lei dos senos, ela relaciona lados e ângulos de triângulos quaisquer. Como assim, professora? Você vai olhar um triângulo, ele pode ser retângulo, ele pode ser equilátero, ele pode ser isósceles, ele pode ser qualquer uma das classificações, sendo um triângulo, e a gente vai ter lá a medida dos seus lados, a medida dos seus ângulos, e a gente pode relacionar essas medidas através das fórmulas lá da lei dos cossenos. Tudo bem? Muito bom. Bom, como que a gente vai ver que é a lei dos cossenos? Professora, como eu vou identificar? A lei dos cossenos, você vai pedir para achar um dos lados, ele vai, acha o valor do A, ou acha o valor do B. E você já vai ter a medida dos outros dois lados, e também você tem que ter a medida do ângulo entre esses dois lados conhecidos. Ou seja, a medida do ângulo contrário ao lado que você quer. Você fala, como assim, professora? Ó, vamos ver aqui. Se você pegar, por exemplo, você quer descobrir o lado A, você vai ter como conhecido os lados B e C e o ângulo A que fica entre eles. E aí você vai montar a fórmula que tem aqui, ó, na primeira linha, onde você vai ter a sua medida desconhecida, que é o A ao quadrado, igual aos dois lados que você conhece elevados ao quadrado e somados, menos 2 vezes os dois lados que você conhece, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é o ângulo A. Ah, professora, então dá para fazer essa conta com o lado A? Dá. Mas também dá para fazer essa mesma conta quando eu não sei o B e eu tenho o A e o C? Dá. Então, a fórmula é mais ou menos o mesmo padrão? É. A fórmula para o lado B é a mesma coisa. Você vai ter lá o lado B desconhecido. Como você tem o A e o C vão aparecer lá elevados ao quadrado, vão aparecer sendo multiplicados por 2 e vai ter o cosseno do ângulo B. Então, sempre o lado que tem aqui no início é o ângulo que você tem lá no final. Então, se você não tiver o lado C, você tem que ter o ângulo C e os outros dois lados. Tudo bem? Essa é a nossa lei dos cossenos. Aí você fala, professora, legal, mas vamos praticar para ver se realmente eu entendi? Vamos, então vamos para o nosso primeiro exemplo. O nosso primeiro exemplo, ele apresenta aí um triângulo, pode mudar para mim? Muito obrigada. Ele apresenta aí um triângulo que ele é acutângulo, ou seja, ele tem ângulos agudos pelo formato dele, tá? Mas o que interessa mesmo saber aí? Você quer a medida do lado A, que é o desconhecido. Você já tem os outros dois lados. Então, como aqui é C, este aqui é o lado C. Como aqui é B, este aqui é o lado B. E você já tem o ângulo entre estes dois lados, que é o nosso ângulo A. Então, você já tem o B valendo 10, o C valendo 8 e o ângulo A valendo 60. Então, aqui você consegue aplicar a lei dos cossenos, porque você tem dois lados conhecidos e o ângulo entre eles conhecidos, ok? Vou pedir para pôr o próximo slide em branco para a gente começar a resolver. Professora Inês, o A é o nosso desconhecido, certo? Correto. Quanto vale B? O B vai valer 10. E o C? 8. E o nosso ângulo A, quanto que ele vale? 60 graus. 60 graus. Ficou feio, mas dá para entender. Então, vamos para a relação aí da lei dos cossenos. Como eu quero a letra A, eu vou começar com A ao quadrado. Aí vai aparecer os outros dois lados que eu conheço, que é o B e o C elevados ao quadrado, somando, menos 2 vezes o valor do B e do C, que são os conhecidos, vezes cosseno do nosso ângulo A. Observe que é ângulo A e aqui no início é a letra A. Vamos substituir para fazer as contas? Vamos. No lugar do B, eu vou colocar o número 10, fica 10 elevado ao quadrado. No lugar do C, eu vou colocar o C, que é 8, 8 ao quadrado, menos 2 vezes o valor do B, vezes o valor do C, vezes cosseno de 60 graus. Bom, na linha de baixo, eu já consigo resolver essas potências e também já consigo começar essa parte da multiplicação. Do cosseno ainda não, porque eu ainda não substituí o valor. Tudo bem? 10 elevado ao quadrado, 10 vezes 10, 100. 8 elevado ao quadrado, 8 vezes 8, 64.
Já consigo fazer 2 vezes 10, que é 20, e 20 vezes 8, como 2 vezes 8 é 16, então dá 160. Agora eu vou substituir o cosseno de 60. Professora Inês, me ajuda? Sim, 0,5. Então, no lugar de cosseno de 60, eu vou pôr 0,5. Um erro comum aqui é a pessoa já fazer 100 mais 60 menos 160. Não pode. Tem que começar pela multiplicação aqui, tá bom? Então, aguarda um pouquinho mais com esse 100 e com esse 64 aí. Então, a gente tem 100 mais 64. 160 vezes meio é só dividir por 2, vai dar 80. Esse eu consigo fazer, viu, professora Inês? Não precisa da sua ajuda, não. Agora a gente vai somar. Agora eu vou pedir sua ajuda para ir mais rápido. 100 mais 64 dá 164, menos 80 vai resultar em 84. 84. Era meio óbvio, mas tudo bem. Agora eu vou tirar a raiz quadrada. Como é medida de lado, não vai ter o mais ou menos, vai ser só positivo. Operação inversa do quadrado é a raiz. Aqui eu vou ter que usar uma calculadora. Professora Inês, quanto dá aproximadamente com 2 casas esse valor? 9,17. Muito obrigada. Então, essa aqui é a medida do lado A. Põe, por favor, a resolução para eles, que está bem organizadinho. Tudo bem a lei dos cossenos? Vou fazer mais um exemplo, só para mostrar quando a gente tem um triângulo que não é acutângulo como esse. Ou seja, quando aparece um ângulo obtuso, um obtusângulo, porque o cosseno dá negativo. Então, vamos para o segundo exemplo para você entender o que eu estou falando. Observe a nossa figura. Nós temos agora um ângulo de 110 graus. Ó, lado B, esse é o meu ângulo B. Então, se eu quero o lado B, ele pediu a medida do lado B. Eu vou ter que ter do A e do C. Então, se aqui está o vértice A, lá do outro lado, o 9 é o meu lado A. E se aqui está o C, lá do outro lado, é o meu lado C. Então, eu tenho o A valendo 9, o C valendo 10. Meu ângulo B vale 110 e eu quero descobrir o lado B. Tudo bem? Só toma cuidado que quando a gente fala em cosseno de 110, aparece aí um menos. Então, por isso que eu quero fazer esse exemplo, só para você tomar cuidado com a regra de sinal. Então, pode pôr o próximo slide para mim. Professora Inês, medida do A. 9. Medida do B. Quero saber. Medida do C. 10. Medida do ângulo B, já que ele quer o... 110 graus. Ok. Depois eu peço o cosseno mais para frente, tá? Ok. Então, vamos lá. Se eu quero B, com que letra que eu vou começar a minha fórmula? Com a letra B. Aí vai aparecer o A e o C que eu já tenho. Então, vai ter A ao quadrado mais C ao quadrado, sempre os dois, menos 2 vezes. É sempre 2, professora? Sim, é da fórmula, tá? O A e o C, que são os dois lados que eu já sei, vezes cosseno do meu ângulo B, que é lá ao contrário do lado que eu quero descobrir. Vamos substituir? Vamos. O B ao quadrado vai ser igual. No lugar do A, eu vou colocar 9. No lugar do C, eu vou colocar 10. Então, 9 ao quadrado e 10 ao quadrado. Menos 2 vezes 9 vezes 10, vezes cosseno de 110. Bom, já dá para fazer 9 ao quadrado. 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 100. Já consigo fazer essa multiplicação. 2 vezes 9, 18. 18 vezes 10, 180. Professora Inês, quanto vale cosseno de 110 graus? Menos 0,34. Observem que eu coloquei entre parênteses pelo fato de ser negativo. Porque aqui, para fazer essa multiplicação, eu terei que fazer uma regra de sinal. Não se esqueça, primeiro faz a multiplicação para depois somar. Então, eu conservo esse 81 mais 100. Daqui a pouco eu somo ele. Sinais diferentes na multiplicação. Opa, sinais iguais na multiplicação dá mais. 180 vezes 0,34. Professora Inês, me ajuda? Sim, 61,2. 61,2. Agora a gente vai somar 81 com 100, 181 mais 61,2. Quanto dá, professora Inês? 242,2. Ok, agora a gente vai ter que utilizar a calculadora para calcular a raiz de 242,2. Professora Inês, valor aproximado com 2 casas. 15,56. 15,56. Então, por que eu quis mostrar esse exemplo? Porque quando o cosseno passou de 90 graus, ele vai ser um valor negativo e essa operação aqui não vai ser menos como o nosso primeiro exemplo, vai ser mais. Lembrando que primeiro você faz toda a multiplicação para depois fazer a conta final de somar ou subtrair e depois tirar a raiz. Põe a resolução para eles, por favor, aí na tela, para quem quiser olhar. Muito bom. E agora, professora Inês, o que acontece na aula?
Agora é o momento das atividades. A professora Roberta vai ler 2 atividades para vocês. Na sequência, pare o vídeo, resolva aí com o seu professor. E depois dá um play para tirar as suas dúvidas e conferir as suas respostas. Vamos então para a leitura, professora Roberta? Vamos sim. Então, por favor, a primeira atividade na tela para eles. No triângulo abaixo, que é um triângulo qualquer, calcule a medida do lado A. Observe que a gente tem aqui o A. E sabendo o quê? Que cosseno de 65 é 0,42. Então, se você já tem o A aqui, né, o seu desconhecido, um dos outros dois lá é o B, o outro é o C, e esse ângulo 65 é o meu ângulo A. Então, essa fórmula vai ser A ao quadrado igual, tudo bem? Muito bom. Segunda atividade na tela para os nossos alunos. Então, aí neste triângulo qualquer, calcule a medida do lado B. Olha o B aqui, ó, esse é o nosso desconhecido. Então, a gente tem o A e o C, certo? E tem o ângulo de 140, que é o nosso ângulo B. E o cosseno dele, cuidado, que é negativo. Cuidado com a regrinha de sinal, ok? Essa fórmula vai começar com a letra B. E agora, professora Inês? Agora é o momento de você, aluno, resolver essas 2 atividades. Então, pause este vídeo, resolva as atividades e depois volte para ver a resolução delas com a professora Roberta. Então, por favor, o slide da resolução das atividades na tela. Voltamos! E aí, você conseguiu fazer as 2 atividades? Ficou com dúvida? Sim? Não? Não tem problema. Agora, se concentre aqui que a professora Roberta irá explicar cada uma das atividades e você vai poder tirar a sua dúvida e conferir as suas respostas. Vamos então resolvê-las, professora? Vamos sim. Então, atividade 1 na tela para eles. A gente quer calcular a medida do lado A. Então, esse é o nosso lado desconhecido. Como a gente tem a letra B aqui, este aqui é o lado B, que é o oposto a ele, e aqui embaixo vai ser o lado C. E esse 65 graus é o nosso ângulo A, que a gente já tem lá no enunciado o nosso cosseno. Então, vamos para a resolução. Professora Inês, qual que é o valor do A? Desconhecido. Qual que é o valor do B? 3. Qual que é o valor do C? 4. E qual é o nosso ângulo A? 65 graus. Tá, depois a gente vai usar o cosseno dele. Como a gente quer o A, a nossa fórmula vai começar com a letra A. A elevado ao quadrado, depois os outros 2 lados elevados ao quadrado somados. Aí a gente põe o sinal de menos 2 vezes. Cada um desses 2 lados que a gente já conhece, vezes cosseno do nosso ângulo A, que é contrário ao lado A. Vamos substituir. No lugar do B, eu vou colocar o número 3, fica 3 ao quadrado. No lugar do C, eu vou pôr o número 4, fica 4 ao quadrado. Menos 2 vezes B, que vale 3, C, que vale 4, cosseno de 65 graus, que é o nosso ângulo A. Então, vamos fazer as continhas. 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado, dá 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4 dá 16. A gente já consegue fazer essa parte da multiplicação. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Professora Inês, quanto é cosseno de 65 graus? 0,42. 0,42. Então, na próxima linha, vou fazer essa multiplicação. Então, repito aqui o nosso 9, o nosso 16... Aqui vai ser menos. Quanto que dá essa multiplicação, professora Inês? 10,08. 10,08. Agora, a gente vai somar 9 com 16 e vai subtrair o 10,08. Quanto que dá, professora Inês? Aí nós teremos resultado 14,92. Ok. Agora, a gente vai tirar a raiz quadrada, né? Usando a calculadora. Raiz quadrada de 14,92. Professora Inês, aproximação com 2 casas, por favor. 3,86. 3,86. Muito bom, espero que você tenha acertado. Por favor, a resolução para eles. Isso, olha, deu 3,86, não errei, hein? Muito bem, vamos então para a atividade 2 do nosso obtusângulo. A gente quer o B, a gente sabe aqui que o C vale 5 e que o A, olha lá do outro lado, vale 7. E esse ângulo é contrário ao B, é o nosso ângulo B. Cuidado só que cosseno de 140 é menos 0,77. Na hora de substituir, colocarei um parênteses para não errar a nossa multiplicação, ok? Então, vamos para o próximo slide. A, quanto vale o A, professora Inês? 7.
Quanto vale o B? Desconhecido. Quanto vale o C? 5. 5. E qual que é o nosso ângulo B? O ângulo B, 140 graus. 140 graus. Esse igual ficou feio. Peraí, deixa eu apagar ele. Não gostei dele, não. Tem um pontinho aqui também. Não sei se eles estão vendo, mas vai que, né? Ficou feio. Ok. Bom, qual letra que eu estou querendo? A letra B. Então, a minha fórmula vai começar com qual letra? Com B. Bom, se vai começar com B, vou usar o A e o C na fórmula. Então, vai ter A ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes o A e o C, que são os dois valores que eu tenho, vezes cosseno do meu ângulo B, que é o ângulo que está entre o A e o C. Tudo bem? Vamos substituir? Vamos lá. O valor do A é 7, fica 7 ao quadrado, mais o valor do C é 5, fica 5 ao quadrado. Menos 2 vezes o valor do A, que é 7, o valor do C, que é 5, e o ângulo B aqui no cosseno é 140 graus. Vamos fazer as potências? Vamos lá. 7 vezes 7, 49. 5 vezes 5, 25. Já posso começar essa multiplicação. Vou começar com 2 vezes 5 vezes 7, que eu acho mais fácil, tá? 2 vezes 5, 10, 10 vezes 7, 70. Só quis facilitar aqui meu... Quanto é cosseno de 140, professora Inês? Professora Roberta, é um número negativo, 0,77. Ok, então já coloquei o parênteses aqui, para não errar. Quando é negativo, na hora de substituir, a gente põe o parênteses, porque vai ter uma regra de sinal. Então, copio o 49... Professora, eu já poderia somar o 49 com o 25? Poderia, mas eu tenho medo que você já faça menos 70 e erre tudo. Então, conserva ele e faz a soma só no final, tá bom? Multiplicação, sinais iguais mais. 70 vezes 0,77. Professora Inês? 53,9. Ok. Agora sim a gente vai somar. Quanto dá essa soma, professora Inês? 127,9. Ok. Depois que eu somei, eu posso tirar a raiz quadrada. Então, o meu B vai ser raiz quadrada de 127,9. Quero esse valor aproximado com duas casas. 11,31. 11,31. Muito bom. Pode mostrar a resolução para eles, por favor. Quero só que vocês percebam que, nessa minha aula de hoje, eu só utilizei para a letra A e para a letra B, aqui a formulazinha, tá? Mas funcionaria do mesmo jeito para a letra C ou para qualquer nome aí que você dá para os lados do seu quadrado, ou quadrado, do seu triângulo. Quadrado, onde eu tirei isso? Do seu triângulo, tá? Então, não se esqueça, quando que a gente aplica a lei dos cossenos, chama a lei dos cossenos porque envolve cosseno, sério, sério. Quando que você aplica isso? Quando você está falando de triângulos quaisquer, quando você tem um lado desconhecido, você conhece os outros dois lados e você conhece o ângulo entre eles. E aí fica muito fácil aplicar a lei dos cossenos. E agora, professora Inês? Agora é o momento do fechamento, isso mesmo. Então, procure o seu professor aí na escola para que ele possa passar para você mais atividades sobre a lei dos cossenos, para você aprofundar ainda mais o seu conhecimento. Mas, se não der certo, não tem problema. Reveja o nosso vídeo lá no repositório ou no YouTube. Assim, você vai tirar as suas dúvidas e continuar os seus estudos. Certo, professora Roberta? Certo. Então, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.